Salve, salve toyoteiros e amigos, seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 Diamond Turbo Diesel 2024. Esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa versão é a topo de linha, recebeu um facelift na parte frontal, parte traseira, diferente das outras e igualando-se o modelo Legender que é fabricado lá fora do Brasil. Tem Toyota Safety Sense com ACC e pré-colisão, também um sistema de som JBL e uma novidade, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio e recarregamento de celular por indução e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero mostrar os detalhes desse modelo, começando na frente pelos faróis, que são mais afilados vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, e aí nós temos esses formatos em como se fosse um L, esses quatro aqui, que realmente fica bem destacado com a luz de condução diurna. Canhão de foco projetor de longo alcance, com acendimento automático e farol alto e baixo. Esses detalhes, todo em black piano, que realmente realça a parte do farol, junto com essa moldura em black piano, que deixa bem caracterizado a parte do farol. Mais abaixo, nós temos esses vincos bem pronunciados, a parte da frontal do carro que recebeu um facelift. Essa parte dos faróis, a grade é maior embaixo e menor em cima, diferente das outras SW4 SRX. E aqui nós temos essa peça com um detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina com sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui também temos esse detalhe em black piano, que já se une aqui na frente com a grade inferior, que realmente fica bem marcante com esse detalhe em black piano. E aqui nós temos o indicador de seta, que ele é progressivo quando você acende, e também a luz de condução diurna em LED. Esse detalhe com a abertura de ar aqui, esse detalhe também com a parte em prata. E aqui nós já temos toda essa abertura de ar em efeito colmeia, câmera 360 graus frontal, e a grade superior ela é menor, com essa parte em preto fosco em colmeia também. Temos o logo translúcido da Toyota, com sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica veículos, pedestres e também ciclistas, com ACC, pré-colisão, que depois vou mostrar para vocês o detalhe no interior. Uma câmera que monitora ali na parte do para-brisas todo esse sistema para trazer mais segurança, e os vincos saindo lá do capô vindo até a frente, que é um detalhe que fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo Diamond. Ele que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e com injeção direta. Aqui teve atualização no pistão, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização, instalaram um turbo intercooler maior aqui à frente. Ela tem um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização foi referente à legislação do Procon VL7, foi instalado filtro DPF, ele vai filtrar as partículas nocivas do diesel e não há necessidade de uso do ar lá. Também ela tem a parte com câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô, manta acústica, assim também uma manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão Diamond,
Então ela tem toda a parte diamantada das bordas vindo até o centro com esses vincos bem aparentes e a pintura em cinza metálico. Porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4 que mede 4,79 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para facilitar para que você suba nesse SUV raiz. Temos também para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, caixaria de roda já com esse detalhe aqui em preto fosco, esses dois vincos na parte lateral que ficam marcantes, um contorno da primeira porta indo até a segunda porta e um vinco mais marcante aqui da sua lateral indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, essa parte em preto fosco, assim como aqui debaixo do retrovisor, que temos rebatimento também elétrico, indicação de seta aqui com repetidor, câmera 360 graus, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, realmente tem muita opção. Essa cor aqui, que é predominante no veículo dessa Diamond, é cinza granito metálico. Então, diferente das cores branca e prata, elas têm essa parte aqui toda em black piano. A parte cinza aqui é predominante em todo o veículo, é a única que tem todo esse detalhe ou cinza metálico ou na cor preta também, que é toda no preto, aí some todos esses detalhes na parte do teto e do retrovisor. Aqui as maçanetas são cromadas, essa parte também que faz toda a silhueta ali em volta do carro até chegar do outro lado na coluna B, esse detalhe em preto fosco, assim como o rack de teto que tem essa parte cinza metálico. Na terceira coluna já temos esse detalhe em black piano, com toda a parte envidraçada também que fica bem destacado e esses vincos na parte lateral e também na parte de baixo aqui que fica bem marcante. E agora eu quero mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Ela recebeu um facelift na parte traseira com esse aplique em black piano e aqui nós temos um formato de C como essa peça em preto fosco que se destaca e se diferencia das demais. A parte aqui com as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira, essa moldura em black piano e aqui essas saliências ficam bem marcantes com a inscrição em LED que realmente favorece a iluminação noturna. Na tampa traseira todo esse vinco aqui que fica bem aparente e a inscrição Diamond, Toyota SW4 e o logo cromado aqui da Toyota se destacando. Também toda essa parte com aplique em black piano que atravessa toda a tampa traseira que fica bem destacado. E aqui nós temos aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado que é na cor do veículo, assim como no teto, não é preto como os demais, e antena Shark Fin. Para fazer a abertura do porta-malas, duas opções: chave presencial no bolso, ou você aperta o botão que está aqui a centro, ou se afasta aqui em torno de 25 centímetros, passa o pé aqui por baixo, que ela vai ter um sensor e vai fazer a abertura automática, traz muita comodidade. Essa opção Diamond só tem 7 lugares, 5 lugares somente a SRX, que é considerado de entrada. Então ela tem capacidade aqui de 500 litros de porta-malas, desde que você utilize o banco da mesma forma como está aqui. Se você usar a terceira fileira, os dois bancos, essa parte traseira você vai ter em torno de 180 litros para fazer a utilização. Então nós temos aqui kit de ferramentas para fazer a troca, tomada 12 volts, um gancho aqui do lado esquerdo e direito, a parte aqui com iluminação halógena para quem vem aqui atrás e também terceira saída do ar-condicionado aqui na terceira fileira com as alças no teto, encosto de cabeça, cinto de 3 pontas para os dois ocupantes aqui de trás, tem também porta-copos ali para fazer a utilização, o ângulo do banco que você consegue ajustar mais realmente quem vem aqui atrás, até que vem confortável. Aqui a parte a utilização do sistema de áudio, fica um subwoofer da marca JBL aqui. Ela tem 11 alto-falantes no total, incluindo esse subwoofer, todo esse acabamento preto fosco, e aqui você tem a alça, ou aperta esse botão para que ela faça o fechamento automático. Se ela esbarrar em você, ela tem um sistema anti-esmagamento e vai parar o fechamento automaticamente. Isso facilita e traz muita segurança. Câmera 360 graus a parte traseira aqui também. E aqui nós temos mais abaixo a quinta roda para você fazer a troca se necessário, e ela tem um assistente de reboque. Então, você trazendo um trailer, você tem capacidade de engate aí até 3.500 kg para puxar no engate do carro. Então, numa frenagem mais brusca, um vento lateral, ela tem esse sistema para poder te auxiliar caso você esteja numa situação de risco
realmente traz muita segurança. Nós temos aqui também lanterna neblina de traseira para ajudar na visibilidade. Falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam aqui pelo entre-eixo. Ela tem 2,74 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Nós temos um estribo para facilitar, para que você suba nesse SUV, pois realmente é bem alto. E olha, mesmo colocando o banco todo para trás, praticamente 4 dedos para vocês verem essa questão de espaço no modelo. O teto é preto, iluminação em LED. Para quem vem aqui atrás, vem com muita comodidade. Temos também aqui alças no teto, saída de ar-condicionado na segunda e terceira fileira, e você consegue estar mudando aqui o fluxo desse ar-condicionado modo automático ou desligando. Realmente tem muita comodidade. Aqui nós temos portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, com um gancho aqui com capacidade de 4 kg que você pode colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. Também esse detalhe aqui prata, com essa parte que você pode estar utilizando para guardar alguma coisa, e a Diamond é a única que vem com esse detalhe aqui, com tomada USB do tipo C para você fazer o recarregamento. Quem vem aqui atrás vem com muito conforto. Revestimento dos bancos é em couro, com essa parte mais lisa e todo pontilhado. E antes que vocês me perguntem no canal, a Diamond só tem essa opção mais clara com bege, né, como vocês estão vendo, não tem opção para você fazer o pedido com uma cor mais escura. Nós temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes aqui da segunda fileira, Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Também, você puxando aqui, temos descansa-braço, com essa opção que você aperta o botão, e tem aqui essa opção com 2 porta-copos para fazer a utilização. Viajando aí com 4 ou 6 pessoas no veículo, é uma opção legal. E também você consegue escamotear aqui, esse banco desce do outro lado para que você acesse a terceira fileira. E para se acomodar aqui na terceira fileira, você puxando essa alavanca aqui, você consegue colocar o banco mais à frente, como eu fiz com esse daqui. Então você consegue realocar o espaço. Puxando essa alavanca, você consegue inclinar também, como vocês estão vendo aqui, que o ângulo é bem diferente. Você consegue deitar, ou quando não estiver usando as 3 fileiras, quem vem aqui vem com muito mais espaço, então isso realmente favorece bastante. Temos aqui revestimento das portas, tudo com couro bem macio ao toque, e aqui vocês percebem que tem 2 cores, uma mais clara e outra mais escura, com a linha pontilhada. A inscrição SW4 com cinza metálico, assim como essa parte, aqui já é com revestimento com plástico rígido, e a novidade, iluminação aqui em LED azul, isso fica bem destacado na parte das portas. Puxador aqui cromado, essa parte em black piano com um acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, e na porta nós temos esse nicho com porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, ela é a única nessa cor branca com detalhe cinza e a inscrição SW4, diferente das demais. E aqui nós temos esse botão para você acionar, para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, a abertura da tampa traseira como uma segunda opção, e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Nós temos ajuste elétrico, tanto no banco do motorista como passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar a inclinação aqui do ângulo das pernas, ajustar a altura do banco. Nesse botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Toyota Diamond. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 Diamond Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Ela aparece aqui uma tela digital de 4.2 em TFT com as luzes ali em LED, e a novidade que eu quero mostrar para vocês aqui é a multimídia, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay de 9 polegadas da marca JBL e sistema Harman Kardon. Uma multimídia mais diferenciada do que a anterior que temos aqui. Nós temos 4 botões físicos aqui ao lado,
mais intuitiva, você basta clicar na tela que ela é bem responsiva, parte de FM, Bluetooth, projeção de tela, que você consegue fazer a utilização, telefone que você faz a conexão via Bluetooth e também atendimento de telefone celular via Bluetooth. A parte aqui com verificação do veículo, referente a informações de rota, autonomia, parte de consumo, que você consegue ter toda essa parte de opções e as configurações gerais da multimídia que você consegue fazer aqui, equalização de som, dispositivos, sistema, tudo isso de uma maneira bem simples. E o mais legal, conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Basta clicar aqui, ela já conecta o seu telefone via Bluetooth e você não precisa mais conectar o cabo, só se o seu telefone não tiver a tecnologia compatível no seu smartphone. Para mim, ficou mais fácil de utilizar. A única questão, não tem mais GPS integrado e nem TV digital. O GPS você vai ter que utilizar ou pelo Android Auto ou pelo Apple CarPlay para fazer a utilização. Então nós temos aqui todo esse detalhe cinza metálico, também revestimento do banco em couro aqui, do banco não, da parte do console central, com essa parte bege e mais clara também. Botão Start Stop para fazer a ignição do veículo e aqui na parte do console central em black piano, com esse detalhe parecendo amadeirado, como vocês podem ver, em um cinza mais escuro. Ar-condicionado digital, ele é 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, o fluxo do ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo, onde você vai direcionar esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui a utilização lá para as fileiras traseiras. Temos aqui seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, e aqui nós temos o assistente de descida. Caso você esteja em off-road, uma parte com muita lama, pedregulho, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e você vai fazer a descida do terreno ali sem colocar a parte com o pé no freio, ela faz de maneira automática. Aqui nós temos ventilação dos bancos dianteiros, você consegue até 3 velocidades aqui referente a essa ventilação. Também tomada USB para você conectar um pendrive para ouvir música, algo do tipo. E olha que legal, a iluminação em LED aqui, ó, com detalhe branco, e também ali na porta, fica bem marcante. Realmente é um detalhe diferencial que não tinha no modelo anterior. Novidade aqui também, essa base com recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue colocar o seu smartphone aqui para que ela faça o recarregamento. Apertando aqui 2 porta-copos para você fazer a utilização. Também o detalhe aqui do câmbio automático sequencial de 6 velocidades, que temos câmera de ré, que eu vou mostrar para vocês aqui. E como ela tem sensor de tráfego, ó, ela já aparece os veículos aqui ao meu lado direito que estão passando. Temos o ajuste de inclinação aqui também, ó, e o sistema 360 graus que aparece do lado direito. A inclinação aqui dos dois lados realmente favorece. Se você apertar aqui, ela fica só com uma câmera traseira mais aberta para você fazer a utilização. E eu falei para vocês também que ela tem a opção aqui do sistema 360 graus, né? Colocando no P e vindo nessa opção vir aqui estando no neutro, você pode estar apertando aqui, ó, ela muda para câmera frontal e também a câmera do lado esquerdo e direito que você pode estar verificando. Apertando mais uma vez, ela vai voltar aqui para a multimídia anterior. Descendo aqui para o modo drive, colocando aqui para o lado esquerdo, nós conseguimos fazer as trocas manuais no modelo. Para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor, para colocar uma marcha para baixo para fazer, no caso, uma ultrapassagem com o motor mais cheio ou uma retomada de curva. Colocando aqui para frente, eu vou fazer aqui para vocês para mostrar o detalhe. Eu quero falar para vocês também do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então, quando você se aproxima de um objeto, ela vai aparecer aqui a parte com sensores, com um alerta de proximidade. Isso é um item de segurança bem interessante. Então, realmente tem um diferencial muito bom. Então, vou encostar perto do poste aqui, como eu estou mostrando para vocês, e ela já vai aparecer o alerta traseiro aqui e o ângulo de roda também. Quando você esterça o volante, ela vai aparecer o ângulo da roda aqui para você não encostar na guia. Então é também um diferencial que conta muito aqui para o modelo. Temos freio de estacionamento, continua sendo manual, modo de condução com 3 modos de economia, modo normal, modo esporte, que vai, no caso aqui, colocar o câmbio automático fazendo as trocas simultâneas de um motor mais cheio para você ganhar mais torque.
ajuda em off-road. Temos o botão aqui para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também ABS. Bloqueio do diferencial traseiro, isso ajuda em off-road. Aqui nós temos o descansa-braço, que você tem esse espaço para estar utilizando aqui dentro, que é bem interessante, todo o revestimento em couro também bem aparente. O detalhe do revestimento do banco dianteiro, temos aqui essa parte mais lisa em duas cores. Você vai ver por todo o carro, uma parte mais bege, outra mais escura, toda a parte pontilhada vindo até acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção aqui do espelho que quando você puxa acende a iluminação no teto halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo aí de um carro vindo atrás de você à noite, é um item de segurança bem importante. Também no modelo, aqui nós temos porta-óculos na parte do teto, iluminação em LED e esse botão que você pode estar desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme do modelo. A parte aqui também toda revestida em couro, bem macio ao toque, com a linha aparente, onde nós temos a inscrição SW4. Apertou, é um porta-luvas aqui menor, porém você puxa essa parte aqui com o ar-condicionado ligado, ele é climatizado. Você pode manter uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Já esse outro porta-luvas é maior, desce bem devagar e tem um espaço para você estar utilizando. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, também alça para facilitar para que ele suba. Aqui nós temos um tweeter com uma inscrição JBL e aqui também o alto-falante e a parte com detalhe aqui do difusor do ar-condicionado. Parte em black piano aqui com esse detalhe onde temos o relógio digital, que facilita para que você não dê partida caso você precise. Aqui já é com plástico rígido e essa parte já com todo o acabamento aqui em couro. Parte do volante também, como vocês veem aqui com esse detalhe cinza metálico, que parece um detalhe em madeira. Os comandos da porta do motorista são todos iluminados, os 4 vidros com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Esse botão você aciona, é o rebatimento elétrico aqui do retrovisor. Tem também o ajuste dos retrovisores internos, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui também para o motorista, alça para o motorista, como vocês podem ver aqui, a inscrição JBL e aqui também desse carro que tem um sistema de som muito interessante da marca JBL com 11 alto-falantes e o subwoofer que eu mostrei para vocês lá. Realmente é um diferencial. Aqui na parte do painel temos aqui para estar ligando e desligando o sistema de estacionamento dianteiro e traseiro, idle up, que em dias mais frios ela vai regular a marcha lenta do motor, aqui para travar a abertura traseira e aqui para abrir a porta traseira caso você precise. A tecla VIN, como eu falei para vocês, esse aqui é o DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel. Ele faz de forma automática, você dirigindo você vai perceber que a rotação do motor ele vai aumentar e esse processo demora de 8 a 10 minutos para poder estar fazendo todo o processo, ou de forma automática ela vai aparecer a mensagem ali, aí sim você aperta para fazer a filtragem. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e a abertura do tanque de combustível se necessário. Sua direção continua sendo hidráulica, nós temos ajustes de altura e ajustes de profundidade. Revestimento aqui do volante multifuncional é em couro. Aqui nós temos as linhas aparentes, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já aqui do outro lado, os comandos referente ao computador de bordo que você consegue também fazer a utilização se necessário. Mais abaixo aqui nós temos os comandos referente ao controle de velocidade de cruzeiro, que é o ACC, ele é adaptativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Então você posiciona a velocidade que você quer, vamos supor que é a 100 km por hora. Ela vai, no caso, verificar o veículo à sua frente. Se você, distraído, não percebeu que ele diminuiu a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso traz muita segurança. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ela também vai soar um alerta sonoro e visual para que você corrija e permaneça na faixa de rodagem, mas ela não vai fazer a correção automática voltando para a faixa, assim como é no Corolla Sedan e Corolla Cross. Aqui nós temos o pré-colisão, esse é o mais importante no veículo, pois ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Numa situação de risco
que você não consiga ver o perigo à sua frente, ela vai soar um alerta sonoro e visual te informando da situação que você tem à frente. E se você não tomar uma medida protetiva, ela vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos maiores utilizando o carro. Isso realmente é bem interessante. As mudanças de marcha aqui no pedal shift de forma manual, e na parte do painel que nós temos aqui conta-giros com iluminação branca, como vocês estão vendo, e também aqui arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro. Aqui nós temos uma tela digital de 4.2 em TFT, e aí nós temos aqui temperatura exterior, a indicação do câmbio, também indicação referente a consumo, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo instantâneo, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Colocando aqui para baixo, nós temos aqui a opção de reabastecimento de autonomia, modo de indicação de economia também. Para baixo, mais uma vez, comparação de consumo, e aqui o ângulo da roda para estresstamento facilita, e velocímetro digital. Colocando para o lado direito, informação aqui com bússola de navegação. Para o lado direito, mais uma vez, a pasta de música que você consegue estar utilizando, e aqui as configurações dos sistemas de segurança que estão ligado e desligado. Uma pasta informativa, tudo que é mensagem importante vai aparecer aqui, e as configurações gerais que nós temos aqui do veículo, que temos também aqui, ó, o BSM que você liga, que é o sensor de ponto cego, o sensor de tráfego cruzado no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 Diamond Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido a um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Paulimar Júnior, da cidade de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. O segundo salve do canal vai para Francisco Manuel, da cidade de São Caetano, lá no Pernambuco. O terceiro e último salve do canal hoje vai para Afonso Batista, lá do estado do Rio Grande do Sul. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!